Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. Que alegria ter você aqui comigo para essa conversa que eu tenho certeza que vai acrescentar conhecimento na sua vida. Nesse episódio de hoje, o tema, nós vamos abordar 3 tópicos: vendas, legado e propósito. Então fique ligado desde o começo até o final desse podcast, porque eu tenho certeza que vai expandir a sua visão. Porque todos nós precisamos adquirir conhecimento. Precisamos introjetar na nossa mentalidade para que se tornamos alguém melhor. Observe você há 5 anos atrás. Eu tenho certeza que você melhorou de lá até o dia de hoje. Então esse episódio vai trazer clareza, direção para a sua vida. Então desligue de tudo agora, não se distraia, mas preste atenção porque eu tenho certeza que vai expandir aquilo que você veio buscar, que é conhecimento. E para esse episódio de hoje, nós temos a honra de receber aqui no estúdio um especialista que vai falar sobre esse assunto: vendas, herança, legado, propósito. O que eu preciso fazer para me se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma autoridade naquilo que eu faço. É sobre isso que essa pessoa estará compartilhando e eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Pode Despertar, Paulo César. Meu amigo, que alegria te receber. Obrigado pelo seu tempo, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que essa conversa vai abençoar essas pessoas, vai edificar a vida delas. E uma vez eu cometi um erro no podcast, sabia? Porque eu fiz um mistério assim. Galera, vocês não sabem quem vão vir. E só que no título já aparece o nome. Aí eu falei, meu Deus, que fora que eu dei. Mas eu tenho a honra de receber aqui o Paulo César. Inclusive, eu já quero falar do livro dele, que é sobre isso que nós estaremos conversando hoje. Preste atenção no tema, que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção hoje. Ó. Vendas, uma herança de pai para filho. E olha essa frase: a bênção divina não respeita a matemática humana. Galera, fica ligado nesse conteúdo. E Paulo, para a gente começar essa conversa, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é como a herança familiar moldou a sua visão, o seu modelo de negócio e te inspirou também para escrever esse livro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizá-lo, viu, Matheus, por você ser esse garoto prodígio, podemos dizer assim. Obrigado, meu amigo. E antes da gente começar o podcast aqui, a gente conseguiu conversar um pouquinho junto com a sua direção e com a sua equipe. E eu, como disse para você, eu aceitei o convite porque eu entendi muita semelhança sua com a minha história. Eu comecei tudo muito cedo, sabe? A história do livro veio recentemente, mas eu comecei muito cedo a trabalhar, a querer buscar lugares onde eu via que seria o meu caminho, né? Então, assim, quando eu comecei a minha trajetória, diferente dos pais de hoje, o meu pai, ele era muito conectado comigo, né? E até hoje ele é, porque ele está vivo. Mas eu entendia que o meu pai me tirava cedo da cama, sabe? Ele não falava assim, minha mãe falava, nossa, mas ele tão pequeno, tão jovem, por que você não deixa seu filho dormir mais ou descansar mais? Ele falava, não, filho meu tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que ir comigo para o escritório. E minha mãe não via aquela necessidade. E o meu pai, não sei se é porque ele teve essa criação e foi assim feito pelo pai dele, ele queria que eu conquistasse a minha independência muito cedo. Então, naquele momento, meu pai sempre trabalhou com vendas, minha mãe foi bancária a vida inteira, entrou no banco muito jovem e saiu de lá aposentada, foi o único emprego que ela teve trabalhando como banco. E meu pai, quando eu entendi que o meu pai trabalhava com vendas, eu admirava aquilo que ele fazia, né? Porque eu entendia que ele realizava sonhos de grandes famílias. Meu pai trabalhava na área de ramo moveleiro, ele mexia com móveis. Para muitas pessoas hoje é muito conhecido, porque é uma loja muito famosa, que é a Marabras. E ele me levava muito cedo aos finais de semana com ele, sabe? Ele me convidava, Paulo, vamos lá comigo. E para mim aquilo era um lazer, eu adorava fazer aquilo. Sim. Porque para mim eu me divertia, eu estava interagindo com os amigos dele, que são os vendedores da loja, e ao mesmo tempo eu estava entregando panfleto na porta da loja, achando que estava ajudando de alguma forma. E muitas das vezes o panfleto que eu entregava do meu pai, uma abordagem que eu fazia numa família, numa pessoa que passava naquela rua, perguntava, você não está precisando de um guarda-roupa? Ou não está precisando de um sofá? Aquilo, de alguma forma, a pessoa parava para me dar uma atenção, falava, mas você é tão novinho, estando aqui trabalhando? Eu falava, não estou trabalhando, eu estou ajudando meu pai que está lá dentro, que é um vendedor. E meu pai,
eu tinha ele como um dos maiores vendedores que eu já podia ter conhecido. Ele tinha um aproveitamento absurdo, sabe? Porque eu colocava esse cliente lá dentro, que entrava muitas das vezes para tirar uma dúvida ou até mesmo para me agradar, porque eu fiz uma abordagem adequada. E meu pai lá dentro, com o talento dele, com a preparação que ele tinha de venda, porque ele se preparava muito, ele convertia aquilo em venda. Então ele ajudava uma família que tinha um guarda-roupa antigo, velho, caindo aos pedaços, a comprar um guarda-roupa novo, ou aquela senhora que tinha vontade de assistir uma TV legal, com um sofá bacana na sala. Então eu acompanhei o crescimento do meu pai nessa empresa desde muito novo. Então acho que o DNA da venda foi entrando em mim naquele momento, sabe? Então eu, quando me vi, vamos dizer, pré-adolescente, eu não tinha dúvida que era isso que eu gostaria de fazer, que era seguir o caminho do meu pai. E assim eu fiz. Eu estudei até onde me permitiu estudar, terminei o colégio, porque a minha casa era obrigatório você ter parte de concluir estudos. Minha família naquele momento, meus pais e boa parte ainda da minha família, pessoas católicas, né? Porque Sim. tinha aquele negócio de ter que ir na igreja de domingo com os pais. Por parte de pai, os meus avós todos são católicos, de grupo de oração, minha avó de orar o terço, de fazer novena e tudo mais. Então eu cresci nesse mundo, né? E aos poucos eu fui crescendo e entendendo que o meu legado e o que eu gostava de fazer era vender. E não somente vender para ganhar um dinheiro, e sim para realizar sonhos de pessoas, em ajudar as pessoas. Era um prazer fazer isso. Era um prazer fazer aquilo, sabe? Eu percebo muito em várias abordagens que eu tenho tido por aí com grandes amigos que me falam: Paulo, poxa, não era cansativo, não era sacrifício para você? E eu falo, hoje eu entendo que não. Porque eu sempre fiz o que eu gostava, sabe assim, Matheus? Então, uma das coisas que eu procuro dar como dica para as pessoas que me abordam o tempo inteiro, como que eu vou virar vendedor ou não vou virar vendedor, é fazer o que você ama, né? E eu sempre gostei de fazer o que eu venho fazendo, e até hoje eu trabalho com vendas, só que hoje eu vendo um outro produto, né? Mas ainda trabalho com vendas. E você falando sobre isso desde criança, sempre em contato com pessoas. Hoje, nem todas as pessoas têm essa visão sobre vendas. Por exemplo, algumas pessoas têm resistência de falar com pessoas, de contato frio. Você nunca teve dificuldade com isso? Para mim foi de uma forma muito mais natural, né? Eu não sei se é porque isso eu herdei do meu pai, mas foi uma forma muito natural. Minha mãe até brinca e fala, nossa, eu não sei vender nada, né? E aí o meu filho tem uma forma de venda tão fácil, o pai dele também muito mais. Mas eu entendo que hoje a gente vive um momento muito mais fácil. Sim. Né? Eu entendo que é muito mais fácil, mas porém muito mais competitivo. Por que eu te falo isso? Porque hoje nós temos a internet, né, que facilita você a estudar mais, a pesquisar mais, a se preparar mais. Então antigamente as pessoas entendiam que a pessoa que trabalhava com vendas era uma pessoa que não tinha estudo, ou que não foi formado em alguma coisa, sabe assim? Uma pessoa que não fez uma faculdade, ou coisa do gênero. Isso aí virou vendedor porque não formou em alguma coisa. E eu via meu pai ganhava bons salários pela parte financeira também, e muitas das vezes eu falava, nossa, meu pai ganha tão bem, as pessoas criticam tanto quem trabalha com vendas, eu quero ser vendedor. Só que eu entendia que o meu pai, mesmo naquela época, com muita dificuldade e ausência de informação de muitas vezes das coisas, que hoje a internet facilita, você fazer uma pesquisa até mesmo do seu sofá ou de qualquer lugar que você esteja, ele se preparava muito, ele estudava muito, ele tomava muito conhecimento do móvel que ele ia vender. Então vendas é técnica. Técnica e dedicação. Hoje eu entendo que assim, você entra num veículo para comprar um carro, você tem uma curiosidade de saber para que serve determinados botões, não é verdade? E naquela época existia diferença de madeira. E meu pai não precisaria ser um marceneiro propriamente dito para aprender a diferença da madeira. Ele poderia estudar, se preparar e informar o cliente dele o que era um aglomerado, o que era uma madeira maciça. E essas diferenças de apresentação dele é o que fazia ele sobressair nas vendas nas lojas com ele passou. Então é por isso que ele entrou como vendedor e saiu de diretor-geral das empresas que ele passava, porque
Ele se dedicava. Isso, aquilo para mim, eu via e falava, nossa, eu quero ser assim. Legal. Eu quero aprender assim. Então, logo na sequência, eu não pude deixar de seguir o que meu pai fazia. Numa certa idade, eu fui trabalhar na loja com ele. O dono da loja, que é o Nasser Fares, o dono da Marabras, abriu as portas para mim, mesmo muito novo. Foi um dos meus primeiros trabalhos assim de registro de carteira, foi lá que eu tive. Que legal que você teve essa referência desde pequeno do seu pai, um modelo. E você falou algo que eu achei bem interessante. Você começou com um produto ajudando seu pai, mas hoje você atua em outro ramo. Mas o modelo de vendas, ela pode, por exemplo, eu posso vender esse livro e vender o celular. São produtos diferentes. Mas o modelo de vendas, princípios de vendas, pode se manter? Eu acho que assim, logo na sequência disso, Matheus, eu migrei para o mercado imobiliário, né? Eu, muito cedo, entendi que aquilo para mim foi legal, foi uma escola, mas eu precisava ir para novos ares. E quando eu me deparei com essa situação de migrar para uma imobiliária chamada Lopes, que é muito conhecida em São Paulo principalmente, Lopes Consultoria, eu entendi que o produto era um pouco mais complexo. E as características e benefícios de determinados produtos mudavam o tempo inteiro. E naquela época, eu sempre cito aquela época como se eu fosse velho. Eu não sou velho, tá, Matheus? Mas é porque as coisas mudaram numa velocidade muito rápida. Então você vê, um incorporador que lançava um empreendimento, muitas das vezes ele fazia um único folheto. Ele deixava um único prospecto dentro do stand. E eu entrando naquele segmento muito novo, a gente se deparava com pessoas já aposentadas que tinham virado corretora, sabe? Porque aquilo era uma segunda fonte de renda, ou porque aquele cara ou aquela mulher não queria ficar em casa, depois de tantos anos dedicando a um trabalho se aposentar, e de repente acabar com um casamento de 40, 50 anos, né? Porque um homem aposentado dentro de casa com a esposa o tempo inteiro, alguns atritos aconteciam. Sim. Então as pessoas viravam corretor imobiliário, e eu muito novo, eu era o mascote da empresa, vamos dizer assim. Porque eu chegava lá, os senhores todos nos estandes de cabelo branco. E por incrível que pareça, como eles ganhavam muito recurso, as pessoas não queriam ajudar umas às outras. Porque ele entendia que se ele ajudasse, ele te enxergava como um concorrente. E não como uma pessoa que poderia prosperar naquele momento. Então ele muitas das vezes olhava, falava, bom, esse garoto vai vir cheio de gás, eu aqui aposentado, trabalhando no mesmo stand que eu. Pô, ele é um concorrente comigo. Sim. Então, naquele momento, quando eu gostava de aprender, ouvir uma maquete de um prédio na minha frente, eu perguntava para ele, poxa, já pode me ensinar a apresentar esse produto? Porque eu precisava me preparar naquela época e só tinha um folheto na mesa. E às vezes, muitas das vezes, era a minha vez de atendimento para o cliente, eu não sabia nem o que falar para aquele cliente. Ele falava assim, vamos fazer o seguinte, a hora que o seu cliente chegar, eu atendo ele para você, você ouve o atendimento e se eu vender é 50. Então, por muito tempo, Matheus, eu paguei para aprender a trabalhar. Eu disponibilizava de uma vez de atendimento minha, numa roleta de atendimento, que a gente chega pela manhã, né, faz um sorteio para ver qual é a vez de atendimento. Muitas das vezes eu era beneficiado em tirar um primeiro da vez por sorte minha, e eu tinha que abrir mão para ver um colega fazer um atendimento e eu aprender a ver como ele vendia. Eu não tinha professores igual eu tive ao lado do meu pai por um grande período. E por quase 1 ano e meio eu paguei por isso, por esse aprendizado, para colegas distintos, diferentes. Sim. E dentro disso eu aprendi com o sofrimento. Então imagina você, entrava um cliente no stand, eu tinha um único folheto, ele falava, pô, gostei do projeto, eu posso levar para mostrar para minha esposa em casa? Eu falava, não pode, porque esse folheto é do plantão. Então a gente pegou algumas barreiras assim no passado, diferente de hoje, que os corretores têm uma facilidade melhor, tem uma quantidade de investimento maior do incorporador, ele faz uma quantidade de prospecto maior, digital também, físico também. E eu entendo que as pessoas hoje que não querem ter uma profissão de sucesso na corretagem, eu te falo com toda a certeza absoluta, é porque ela mais reclama do que ela entende as ferramentas que são disponibilizadas para ela.
Porque hoje você tem a facilidade desse material para você se preparar e para estudar. Basta a pessoa querer, né? Buscar além por de isso. querer buscar por isso, esse paradigma ele foi mudado. Lembra que eu te comentei que no começo as pessoas entendiam que o vendedor, ele era vendedor porque ele não deu certo na vida, de alguma forma? Foi tentar dar certo na venda. Hoje não. Hoje o vendedor, ele tem que estar bem preparado, porque o cliente dele ele já chega num stand de venda sabendo o que ele está querendo comprar. O cliente hoje ele discute metro quadrado, ele sabe discutir que é um pé direito, ele sabe discutir várias situações que você determina dentro de um lançamento, que é a minha especialidade hoje, né? Que é vendas de lançamento, de apartamentos na planta. Então eu vejo que a dedicação faz toda a diferença. Você acredita, eu ouvi uma frase esse dia no Instagram, que todos são vendedores. Você acredita nessa frase, por exemplo, que um vende produto, outros vendem o seu tempo, outros vendem serviços, mas que todos são vendedores? Eu acredito que tudo na vida é vendas. É um pouco diferente essa frase, né? Por que tudo é venda? Porque até um médico hoje, quando ele vai fazer um atendimento e a pessoa precisa de um determinado produto, da forma como ele está apresentando aquele tratamento para aquela pessoa, ele está vendendo alguma coisa. O dentista da mesma forma. O dentista hoje que ele vai fazer um tratamento ou colocar umas lentes de contato no dente das pessoas para ficar com um aspecto mais bem apresentável, ele também tem que vender a ideia para a pessoa que ela tem que colocar essas lentes e que vai ficar melhor. Então, hoje tudo é venda, né? Até a estética de mulher hoje é venda. Agora, eu acredito sim que a gente tem que buscar bons profissionais. Não basta a gente pegar uma modelo, vamos se dizer ali, nada contra as modelos, viu, Matheus? Mas assim, hoje em dia as pessoas pegam uma pessoa bem apresentável, que não tem experiência nenhuma na vida, na corretagem, e que eu acho que as coisas têm que ter um tempo de maturação, tá? E ela comprar muitas das vezes um vídeo que ela postou muito bonito dentro de uma mansão ou gravando muito bem com equipes que gravam e editam muito bem os vídeos, muitas das vezes essa pessoa não tem uma experiência para aquilo. Sim. E ela precisa se preparar, porque muitas das vezes ela tem que entender que a corretagem ela está realizando sonhos. Então hoje eu consigo te afirmar que eu realizei sonho de várias famílias, né? Muitas famílias, porque para você pensar, o pai e a mãe trabalham a vida inteira para comprar um apartamento ou uma casa, que é um sonho deles aquilo. Então hoje eu quero que os corretores entendam, muitas pessoas entendam, que o livro ele vai sinalizar isso. Não precisa só ser por conta da comissão, eu preciso vender aqui porque eu vou ganhar essa comissão. Não, você tem que vender uma situação que você está realizando um sonho de uma família. Um dinheiro que essa família teve, que ela juntou, suado, sofreu. Uma vida toda, às vezes. Uma vida toda para poder conquistar aquilo, né? A gente sabe da velocidade das coisas também, que antigamente o pai da gente ou a mãe da gente trabalhava uma vida toda para comprar um imóvel, e hoje os seus filhos com 18, 19 anos de idade já estão conseguindo comprar a sua casa própria, né? A velocidade das coisas estão até chegando a esse ponto. Então, é muito positivo isso, as pessoas facilitarem, as pessoas entenderem, pagarem por aquilo que são delas. Eu acho muito positivo. Então, meu know-how dentro desse segmento é em realizar sonhos. Eu acredito que a gente tem que olhar para as pessoas com um propósito diferente, que a coisa naturalmente ela vai acontecer. É assim que eu penso. Você está prestando atenção naquilo que o Paulo Célio está compartilhando conosco hoje? 2 palavras que ele tem repetido e você pode praticar, colocar em prática na sua vida: preparação e dedicação. A pergunta é, você tem se preparado? Quanto tempo você tem investido conhecendo a você mesmo e dominando aquilo que você faz? Sabe por quê? Muitas das vezes, ele falou aqui sobre reclamação, muitas pessoas reclamam, olham mais para aquilo que faltam, ao invés de agradecer por aquilo que tem, e com aquilo que tem, elas se prepararem para atingir aquilo que ainda é um sonho, que ainda é um objetivo. A pergunta é, quanto tempo do seu dia você investe em crescimento? Sabe por quê? A vida, Paula, é corrida e as pessoas não tiram tempo para o próprio crescimento delas. E você tem falado sobre isso durante o podcast, preparação, dedicação, e algo que eu achei interessante que você pontuou sobre vendas
E algo que eu quero puxar em paralelo é sobre administração. Porque você que está nos assistindo sabe que o nosso podcast é para levar clareza e despertar o potencial que está dentro de você, com base em princípios. E você falando, eu lembrei sobre José, porque ele revelou o sonho de Faraó, 7 anos de abundância, de fartura, depois 7 anos que eles iriam passar por uma escassez. Então, ou seja, onde eu quero chegar? O que você faz depois de vender? Porque muitas pessoas vendem, realizam o sonho de outras pessoas, mas aquilo que elas ganham, gastam de forma absoluta e não conseguem administrar. O que você pensa a respeito disso? Perfeito, sua pergunta é muito inteligente, e porque assim, isso é um mal do brasileiro, tá, Matheus? Isso aí a gente pode se dizer que a gente pode até dar uma globalizada nisso, tá? As pessoas, elas vendem para pagar contas ou para querer comprar alguma coisa para mostrar para alguém. Ela nunca olha para si próprio, ela nunca cuida dela mesma. Ela não abre mão de muitas coisas que ela precisa abrir mão para ela chegar no sucesso profissional dela. Então, eu me lembro como hoje, quantos Natal eu passei trabalhando dentro de plantão, quanto Ano Novo. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago, Matheus. Era feriado, meus amigos ligavam, mandavam na época, naquela época era um bip que nós tínhamos, né? Ficava na cintura da gente, recebíamos aquelas mensagens. Poxa, vem pro churrasco, vem aqui na semana na piscina em tal lugar. E eu abrindo mão de muitas coisas para poder desfrutar o meu sucesso profissional nas companhias que eu passei. Então, existe um preço a ser pago. Existe uma situação que as pessoas precisam parar imediatamente se ela quiser obter o sucesso. De parar de viver de aparência. De parar de querer viver, mostrar algo para o próximo. Sabe? Eu sempre quis cuidar do meu. Eu sempre tive uma vontade de ter minha casa própria, de comprar o meu apartamento, de gostar de ter um carro bom, mas não para mostrar para as pessoas, e sim porque eu merecia aquilo. Porque eu me dedicava, eu trabalhava de domingo a domingo, eu via o quanto era possível realizar meu sonho nessas empresas que eu passava. Então, parece ser hipocrisia para muitas pessoas, mas não é. Eu gostava de me vestir bem, eu gostava de ter carro bom, mas para fazer bem para mim e não para as pessoas. Então, se eu puder dar uma dica a todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, pare de olhar para o terreno do vizinho. Pare de olhar para as pessoas do que você quer aparentar. Olhe para você. Cuide de você, sabe? Tenha responsabilidade, seja uma pessoa séria, tenha uma pessoa comprometida, humilde, uma pessoa que abre mão de algumas coisas para obter outras. Hoje as pessoas não querem isso, Matheus. As pessoas não querem se dedicar a um trabalho. A pessoa entra 9 horas da manhã num trabalho, ela faz questão de chegar 8h59. Sabe, assim? Então, eu fiz algumas coisas diferentes disso. O meu stand, eu tinha que estar lá dentro dele 8h45, eu chegava 8 horas. Eu chegava com calma, eu me organizava. As pessoas iam embora às 7h30, eu ia embora às 8h30. Porque eu falava, o trânsito vai baixar, vou esperar o trânsito baixar, eu vou embora depois. Porque eu tinha foco e objetivo no que eu queria. Então, uma vez que a minha cota e a minha meta era pessoal para mim, as coisas boas acontecem naturalmente para quem está próximo da gente, entende? Então essa é a dica que eu dou para as pessoas. Você sempre fazia o algo a mais. Chegava antes, saía depois. Isso. Então você tem que ser diferente. Por exemplo, hoje eu vejo no horário da ADM, 6 horas, a pessoa é 5h30 já começa umas coisas para ir embora. Exato. Ou seja, não quer pagar o preço para viver aquilo que deseja. Sim. Então se você repetir o padrão dos outros, você vai viver na mediocridade, que é na média. Você precisa ir além. Você precisa fazer a mais daquilo que as pessoas estão se propondo a fazer. A pergunta é, faça uma autoanálise. Já que é para despertar, então analise o que você precisa mudar. Porque o primeiro passo para você mudar, primeiro é ter a consciência do erro que você está cometendo. Exato. Senão como que eu vou mudar, que eu vou progredir, que eu vou avançar? E é sobre isso que você tem falado no podcast. Depende de nós, da nossa preparação, da nossa dedicação, o que estou fazendo, como estou fazendo, estou dando o meu melhor? Exato. Estou sendo íntegro naquilo que eu faço, leal à empresa, leal às pessoas? Reflita sobre isso. Tem sido um conteúdo enriquecedor aqui. Então coloque nos comentários agora. Só você
que deseja e fala assim, Mateus, a partir de hoje eu vou ser diferença. Então coloca aqui nos comentários, eu vou despertar. Mas só se você deseja, de fato, viver aquilo que você nasceu para viver. O Paulo, eu tenho certeza que ele passou momentos difíceis na vida dele. E sabe o que eu penso? Que o medo é bom, desde que ele não te pare. Você já sentiu medo alguma vez na sua vida? E como que você lidou com isso? Na verdade, Mateus, o medo ele vive ao nosso lado, né? É um sentimento constante, né? Porque assim, se você perguntar para um artista ou para um cantor muito famoso, você sobe no palco ou num show para cantar, te dá um frio na barriga, ainda ele vai falar, me dá o frio na barriga. Porque se parar esse frio na barriga, que é o medo que ele sente, alguma coisa está errado, está na hora de parar. Então, o que eu quero dizer para você, até sobre essa palavra que eu falei anteriormente, não foi fácil. Não ache vocês que foi fácil. Foi fácil pro Paulo. Pro Paulo não foi fácil. Não caiu do céu, não? Não cai do céu. Mas o Paulo fala como se fosse fácil. Eu aprendi uma coisa com um dos primeiros diretores que eu tive, que chamava Domingos, William Dark. Ele falou para mim assim, eu vou te explicar o segredo do sucesso. Eu falei, poxa, se é tão fácil assim, me explica. Ele falou, seja o primeiro a chegar. Porque sempre que você é o primeiro a chegar, pode acontecer o que for naquela companhia, naquela empresa. Sempre o dono ou o diretor ou alguém vai falar, mas poxa, esse cara é o primeiro a chegar. Ele é o primeiro a estar aqui. Então assim, eles entendem a sua entrega, eles entendem o seu envolvimento por aquela companhia. E se um dia eles tiverem que lembrar de alguém ou precisar procurar algum ponto que faça diferença dos demais, você não tenha dúvida que isso vai fazer diferença. Porque você pode trabalhar numa empresa que todos eles vendam iguais. Todos fazem as mesmas coisas. Você tem que buscar ter algo diferente dentro daquilo. E dentro daquilo é o compromisso na empresa daquele que está colocando alimento dentro da sua casa, naquele que está pagando a parcela do teu carro, naquele que está pagando a parcela do seu apartamento. Então se dedique mais, procure fazer com amor, sabe? Eu no começo, eu vi umas pessoas chegando, elas se trocando no meio do caminho, sabe aquela coisa maluca? Eu não sei se você já viveu isso em alguma empresa, que você é bem jovem ainda, mas eu acredito que você vê o cara amarrando o sapato no ônibus, o outro vestindo a gravata no escritório, as pessoas não se preparam. As coisas acontecem, elas não se programam para aquilo. E quando você se programa desde a sua roupa, que você vai vestir no dia seguinte, porque não pense você que é igual hoje, que eu tinha moças que passavam roupa na minha casa, mulher que trabalha em casa, organiza minha roupa tudo passado, tudo por cor, tudo bonitinho. Não era assim no começo. Então todas as vezes que eu chegava do meu trabalho, por eu querer ter saído de casa muito cedo, ter minha independência, eu tinha que colocar minha roupa para lavar, eu tinha que pendurar minha roupa, eu tinha que passar minha camiseta que eu ia usar no dia seguinte, entende? Eu passava um paninho úmido no meu sapato para estar alinhado no dia do meu trabalho. Então eu nunca deixei para fazer o que eu poderia fazer programado para fazer no dia seguinte. Então isso fez total diferença na minha vida e eu espero que isso possa mudar as atitudes das pessoas que estão assistindo esse programa, que eles possam entender assim, poxa, está na hora de eu colocar em prática, eu vou colocar isso em prática para ver se de fato isso muda a minha vida. E eles vão entender o que tem de mudança dentro disso. Legal. Paulo, e uma frase que eu estava vendo aqui, a frase central do seu livro, é a bênção divina não respeita a matemática humana. Aliás, eu quero já indicar esse livro para você ler. No meio desse episódio eu quero indicar, porque eu tenho certeza que vai abrir a sua visão. Isso aqui que ele está compartilhando é apenas algo para despertar desejo de você se aprofundar nesse assunto. Então as pessoas podem comprar na onde esse livro? No Amazon, dentro do meu perfil aí, Mateus, tem até, não sei se a sua equipe pode colocar o meu Instagram. Tem o meu Instagram logo na capa do livro aí, a equipe vai acabar colocando. Mas no Amazon, quando você clica no meu perfil, já te direciona direto para a página. Na verdade, eu fiz um valor bem acessível nesse livro, porque eu não vivo de venda de livro, tá? A ideia aqui foi compartilhar a minha história de um menino que veio de Osasco, de um bairro chamado Vila Iara, e que, de fato, conhece mais de 16 países,
e que consegui conhecer muita coisa através das vendas. Que consegui conquistar o meu patrimônio, ter a minha casa própria, tudo através de vendas. E aqui dentro eu compartilho um pouco de toda essa experiência, né? Espero que possa despertar as pessoas. Nesse link eles clicam, já cai nessa aba para que possa comprar o livro e a empresa entrega em 2, 3 dias, já está na casa de todo mundo. Legal. O conteúdo dele fala por si só. Você tem a minha indicação para você entrar na Amazon, então, e já adquirir esse livro do Paulo César, que tenho certeza que vai expandir, vai tirar as escamas da ignorância dos seus olhos, para que você possa viver aquilo que você, de fato, nasceu para viver. E essa frase, quando eu vi o seu livro, pra falar a verdade, eu fiquei refletindo sobre ela. Sim. Porque a bênção divina não respeita a matemática humana. Exato. Só que é uma linha muito tênue Sim. entre bênção divina, que aqui nós podemos falar que entra a fé. Exato. Porque, por exemplo, você que é um empresário hoje, todas as pessoas que são bem-sucedidas, a algum momento elas tiveram que arriscar algo. Sim. Como que eu posso... Essa pergunta aqui, presta bem atenção nela. Qual a diferença? Como eu sei se eu estou agindo por fé, se eu estou debaixo de uma bênção divina, ou se eu estou agindo com irresponsabilidade? Mateus, eu costumo falar para as pessoas que assim, a fé, ela bate na sua porta, mas ela não vira maçaneta, sabe assim? Que forte isso. Repete de novo, por favor. A fé, ela bate na sua porta, mas ela não vira maçaneta. Então, assim, não adianta a gente também não fazer a nossa parte, sabe, Mateus? Então, assim, é muito simples quando a gente fala, eu tenho feito, eu tenho faço e tal, e não acontece. Mas será que você está fazendo? Será que você está compartilhando isso em fé? Porque a fé, ela anda junto com a sua dedicação, com o seu trabalho, com a sua humildade, sabe? Eu penso que são muitas coisas que compõem a fé. E quando eu disse essa frase no livro, que a bênção divina não respeita a matemática humana, é porque era para ter dado tudo errado, Mateus, sabe? Era para ter dado tudo errado comigo. Porque agora eu vou num lado que é um pouco mais sombrio, vou dizer para vocês. Porque eu venho de um lugar onde muitas pessoas escolheram outros caminhos. Uns escolheram a bebida, outros escolheram a droga, outros escolheram viver naquele bairro ali, onde cresceram a vida inteira fazendo as mesmas coisas, sabe? Meu pai põe uma comidinha na minha geladeira, um negocinho, eu vou ficar aqui. Não tem emprego, não tem trabalho. Pintor, o trabalho é muito longe, eu tenho que andar 1h30 de ônibus. Então, eu nunca olhei por esse lado, eu sempre olhei as coisas como uma oportunidade de mudar a minha vida. Porque eu não poderia compartilhar, se caso eu não tivesse um sucesso pessoal ou profissional, em culpar os meus pais. Porque eles já fizeram tudo por mim, eles me deram a vida. Eles fizeram o máximo por mim, né? Por mais que muitas das vezes a gente passe dificuldade, ou precisa de uma ajuda de uma mãe, ela fala não, ou o pai fala não, mesmo tendo a determinada situação para poder te ajudar, mas é porque eles querem te ver crescer, eles querem te formar homem, né? Então eu passei algumas situações difíceis, sim, Mateus, mas nunca me pararam. Nunca me pararam. E eu tive uma oportunidade, depois de um determinado tempo da minha vida, de conhecer uma pessoa muito especial na minha vida, que tem orado muito por mim, e que foi a Jennifer, que foi a pessoa na qual eu casei, e tive uma opção de vida de escolher viver o restante da minha vida, que espero ser muito longa, ao lado dela. Eu escolhi uma parceira de vida, eu tenho ela como uma pessoa que é minha parceira de vida, sabe? Uma menina muito bonita, que a história dela, se eu contar aqui, é muito mais forte que a minha, porque ela é órfã de pai e mãe, desde os 9, 11 anos de idade. Inclusive, nós poderíamos gravar um podcast, né? Olha, eu vou te falar que vai sair uma novidade por aí em breve. Nós estamos concluindo um livro que vai contar bastante da história dela e de um casal que aprendeu a estudar a Bíblia junto. Então, até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai estar lançando pela mesma editora que eu estou lançando. Vale a pena eu até falar o nome da editora, que é a Yes Book, que acreditou no meu projeto comigo, tá? E eu não poderia deixar de falar do bispo, né? Bruno Brito, que é o meu prefácio. Então, o Bruno, ele foi o prefácio do meu livro, ele
acompanhou minha história e para mim foi uma honra imensa. Então hoje voltando a falar da minha esposa, eu casei com ela, ela tem me aproximado da palavra, tem me ensinado bastante sobre Deus, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa à leitura, muito curiosa a querer estudar as coisas. E eu cada vez mais tenho me aprofundado mais, sabe assim, Matheus? Eu tenho curiosidade. Hoje eu congrego numa igreja chamada Pura Fé. Uma igreja abençoada, o vice Bruno Brito, eu tive a oportunidade de gravar com ele, com o pastor Lucas. Teve, né? Então, são assim, 2 homens de Deus que têm mudado a vida de muita gente, de muitas famílias. No meu caso também, me deu uma direção absurda. Eu tive a oportunidade de estudar no Instituto Bíblico que eles têm lá dentro. Me formei lá, meu primeiro ano. A gente está na 2ª turma agora, com o Lucas, diretor do Instituto. Né, que você... É uma teologia? É uma teologia. Legal. Eles, dentro da própria igreja, o bispo criou um colégio no qual ele ensina que a palavra de Deus tem que caminhar junto às suas situações. Legal. É até legal te falar isso, Matheus, está um pouco assim meio... Não sei se está atropelado ou não, você está entendendo? Não, sim. Mas eu sempre achei que depois que eu fui crescendo dentro das empresas ou ganhando dinheiro e me estabilizando financeiramente, conquistando as coisas humanas propriamente dita, que eu era um cara muito talentoso, que eu era um cara muito bom. E depois, com o decorrer das coisas, com o decorrer do tempo, quando eu me batizei na igreja e vim cada vez mais estudando a palavra, entendendo a palavra, eu vi que nada mais era que eu fui um abençoado, um escolhido por Deus, porque eu acabei, através da minha vida, mudando a vida de muitas famílias que entraram para corretagem, muitas famílias que maridos viraram gerentes na minha mão, e a gente conseguiu mudar e colocar esse papo que a gente está colocando aqui num espaço de tempo de 1 hora, 1h30, em prática no decorrer de vida de muitas pessoas, sabe assim? Essa disciplina profissional a gente conseguiu exercer de uma forma muito boa na vida de várias famílias. Hoje eu ando por aí, encontro alguns deles, e eles estão completamente com vidas feitas, diferentes, e eles falam, poxa, você era duro com a gente, mas realmente, de fato, deu um resultado, sabe? Hoje eu tenho meu filho formado em faculdade, hoje eu tenho minha casa própria, minha filha também consegui dar um apartamento para minha filha, e eu fico feliz de entender que eu consegui participar disso na vida das pessoas. E aí eu entendo que tudo foi um propósito de Deus na minha vida, né? Ele já tinha tudo desenvolvido e desenhado para mim. Então, isso é gratificante, ver o seu crescimento e das outras pessoas que estão ao seu redor. É muito gratificante. Abraão foi assim, né? A bênção de Abraão expandiu que o rebanho de Ló cresceu junto com o dele. Exatamente. E interessante foi que ele falou que ele reconheceu que antes ele tinha um pensamento que a habilidade dele, não que isso não precisou, ele se esforçou para isso. Aliás, a Bíblia diz assim, que o homem que faz aquilo que lhe é proposto, que lhe é pedido, é um servo medíocre. Então, ou seja, você vê, ele é uma pessoa que tem curiosidade, que busca, uma pessoa ávida por conhecimento, e que a bênção de Deus está sobre a vida dele. Então você entende que é uma parceria, você entende que Deus faz aquilo que é impossível, mas o Paulo, ele faz o possível, que é a parte dele. Então, você precisa colocar isso na sua vida. Eu sempre estou dando ênfase que você precisa colocar em prática. Porque se você ouvir e não praticar, você só vai ser um obeso intelectual, que sabe, mas não pratica. A minha sugestão para você, comece a praticar agora. A partir de hoje, todo esse conhecimento que nós estamos transbordando, que o Paulo está compartilhando com você nesse podcast. E uma pergunta que eu anotei aqui para a gente encaminhar para o final desse podcast é: qual ferramenta ou um hábito que é indispensável para o dia a dia de uma pessoa que deseja ser bem-sucedida? Eu até hoje me deu um insight assim, eu postei uma mensagem, sabe? Uma frase simples e eu acho que resume muito tudo isso. Eu postei hoje na minha rede social uma frase que ela é assim, ó: quando o trabalho se torna paixão e a dedicação se torna propósito, o sucesso é a recompensa natural. Então hoje eu estava no trânsito, Matheus, indo para os compromissos de reuniões, e me veio esse insight na minha cabeça. Falei, gente, isso resume realmente o que de fato as pessoas precisam entender. Porque a gente dá uma volta imensa de preparação para se tornar um profissional. E uma frase dessa, ela te coloca exatamente onde você precisa estar. Então eu vou até repetir ela para vocês, mas é assim, gente: quando o trabalho se torna paixão
e a dedicação se torna propósito, o sucesso é a recompensa natural. Eu acho que isso está bem respondido a sua pergunta. Que frase. Anota essa frase, já anota. Coloque aqui nos comentários. Se você está participando, coloque aqui nos comentários a frase que ele acabou de compartilhar conosco. E para a gente caminhar para o final desse episódio, qual o conselho você pode dar para essa pessoa que está nos acompanhando, que talvez se você tivesse recebido há um tempo atrás, você erraria menos? Qual conselho você gostaria de ter recebido há um tempo atrás? Eu acho que, Matheus, todo mundo tem sua história, todo mundo tem seu caminho, viu? Eu acho que todo mundo tem que passar por algumas coisas e a gente não tem como mudar isso. Sim. Mas eu acho que a gente pode passar por essas coisas muito mais preparado, sabe? Eu acho que a gente pode se preparar, eu acho que a gente pode pensar no próximo. Eu entendi depois de um tempo que quando a gente começa a servir as pessoas, as coisas vêm numa naturalidade muito mais fácil, sabe? Quando eu era mais novinho, cara, eu me dedicava tanto, cara, eu ralava tanto para ganhar um dinheiro no começo que eu falava, gente, mas será que é assim o resto da vida? É tão difícil assim, sabe? E depois eu entendi que não, que quando eu fazia com amor, ou quando eu servia uma pessoa, ou quando eu estava fazendo as coisas numa naturalidade de um bem para alguém, as coisas aconteciam de uma forma muito mais leve, sabe? Uma coisa muito mais natural. Então, 2 pontos que eu queria passar para vocês é que se dediquem mais e façam as coisas por servir as pessoas. Tenham mais amor no coração, seja uma pessoa melhor, não se enquadre nessa parte da sociedade que quer tirar vantagem de alguém de alguma forma ou que precisa passar alguém para trás para poder ter o sucesso ou um ganho financeiro ali. Sabe por quê? Porque você ganha aqui, lá você perde tudo ali na frente. Então, faça o bem, sirva as pessoas, que o sucesso é garantido. Meu Deus! Fechou com chave de ouro esse conteúdo, esse podcast. Paulo César, muito obrigado. Eu te agradeço. Eu queria aproveitar para finalizar, te parabenizar, viu, Matheus? Você é um menino de Deus, um menino jovem. Eu tenho te acompanhado na internet, tenho acompanhado o trabalho que você faz junto com a sua família. Cheguei aqui, fui abordado com seu pai junto com você. Isso é lindo, cara, isso é muito bonito. Parabéns mesmo. Quero que você possa contar comigo, com a minha família, com a minha casa, com a minha empresa, no que a gente puder somar com você no projeto que você tem em mente, em avanços pessoais, que eu me vejo muito em você, te disse isso desde o começo. E não deixe que nada te pare, tá? Nada te pare, continue fazendo o seu trabalho, o seu propósito, que você vai chegar com muita luz onde você merece, tá bom? Obrigado pelo convite. A porta da minha casa, da minha empresa, está sempre aberta para você e para sua família, tá bom? Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo pelo conselho, pela direção, pelo seu tempo de sentar à mesa, de abençoar a minha vida, abençoar a vida das pessoas que estão nos assistindo também. Muito obrigado. Fiquei minha gratidão. O que eu puder contribuir também, conte comigo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Gente, esse é mais um episódio do Pode Despertar. Eu tenho certeza que nós descortinamos esse tema: vendas, herança, legado e o propósito. Você viu o legado que o pai deixou para o filho? A pergunta é: qual legado você vai deixar para a próxima geração? Você já escreveu um livro? Escreva o seu livro. Faça aquilo que tem que fazer. Não dê desculpa, não deixe autossabotagem, vitimismo, crença limitante te parar, não. Você é o protagonista da sua história. Mas lembre-se que sem a presença de Deus, você não pode fazer nada. Então, faça a sua parte, que Deus faz a parte dele. E no final você já sabe, a bênção divina, ela não respeita a matemática humana. Por quê? Porque a fé, ela entra justamente aonde a matemática não fecha, aonde a planilha do Excel não consegue resolver. Então, um resumo para você: se prepare, se dedique, faça o seu melhor, seja uma pessoa que tenha curiosidade, uma pessoa curiosa, vai lá, investigue, faça acontecer. Faça a sua parte, se conecte, se vulnerabilize, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida e você colocando em prática vai trazer fruto e resultado. Não se esqueça de seguir o Paulo nas redes sociais, o arroba dele vai estar aqui embaixo. Siga ele, acompanhe o conteúdo dele, que vai abençoar a sua vida e edificar também aquilo que você tem feito. Obrigado por ficar até o final desse Pode Despertar. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tamo junto e até o próximo episódio.